Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Verdão atropela, fica cada vez mais próximo do título. Teve golaço do Dudu e o Endrick, hein? Cada jogo melhor. Vamos falar sobre tudo isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Palmeiras 3, Avaí 0, tranquilo, foi bem tranquilo. Palmeiras não foi ameaçado, conquistou um resultado, né, de uma forma muito suave, poderia até ter feito mais. Jogadores importantes sendo decisivos, a gente vai falar de tudo isso e chega aos 71 pontos na tabela de classificação. Questão de tempo agora, né? O Inter ainda joga no domingo, pode diminuir essa diferença, mas mesmo que o Inter vença todos os jogos até o final, o Palmeiras precisa de 3 vitórias, mais 3 vitórias para oficializar essa conquista. Se o Inter tropeça nesse domingo, por exemplo, já diminui, né? Já diminui para mais 2. E assim vai, né? Depende muito também de quem está chegando ali perto, mesmo que o Flamengo tenha vencido, o Corinthians que venceu também, até tem um jogo a menos, mas a distância está muito grande, né, gente? Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, são 11 pontos para o segundo colocado, restando 5 jogos para terminar a competição. Então, questão de tempo mesmo, até porque o Palmeiras, que vinha de 2 empates, né, faz o que tem que fazer contra um time que está lá na parte de baixo da tabela e com isso, né, se aproxima cada vez mais dessa conquista. Como é que foi o jogo? Bom, com 1 minuto já tinha um pênalti bem no estilo Palmeiras, né? Com esses jogadores de frente, como o Rony, o Dudu, o Scarpa, que são muito inteligentes, que fazem uma leitura muito boa de jogo, né? Já consegue roubar uma bola ali no campo ofensivo, tá driblando o goleiro Vladimir e sofre a penalidade. O Scarpa bate o pênalti, o Vladimir até quase pega, mas ali o Palmeiras já abre o placar. E aí depois, o Palmeiras criou várias chances, o Dudu jogando pelo lado esquerdo, como várias vezes fez na carreira, mas em determinado momento com o Abel Ferreira ele começou a jogar pela direita, dessa vez pela esquerda de novo, e aí ele faz uma bagunça no sistema defensivo do Avaí, cria várias oportunidades, especialmente com a chegada do Piquerez, né? O Scarpa sendo o maestro do time em cobranças de escanteio, cobranças de falta e tudo mais. Um time que funciona de uma forma muito orgânica, né? Muito, muito fácil, né? Eles parece que se encontram, né? Eles têm uma sintonia muito boa. E poderia ter tido um resultado muito mais amplo ainda na primeira etapa. Aí vem o segundo tempo e o Dudu faz uma pintura de gol. Recebe pelo lado esquerdo, deixa 2 caras sentados assim no chão, estatelados, e toca no cantinho para tirar do Vladimir. O Dudu, ele até falou, né? Fazia tempo que eu não marcava aqui no Allianz Parque, né? Que é um lugar onde eu tenho bons números. O Dudu, a gente fala pouco do Dudu, até, na verdade eu até falo bastante, mas eu gosto de falar porque a gente exalta tanto os jogadores do Palmeiras dentro de uma sequência recente aqui, né? Nossa, o Rafael Veiga, o Gustavo Gomes, o Gustavo Scarpa, o Rony, e o Dudu parece que a gente, né, normaliza a qualidade dele, né? Parece que o Dudu tá ali e tá tudo bem. E não, né, cara? A regularidade dele é muito alta. Ele sempre joga bem, ele sempre decide, ele sempre faz gols. E a gente tá falando de um cara que tá no clube desde 2015 e que, segundo o Gustavo Soler aí da Rádio Bandeirantes, já renovou até para 2026. Só não anunciaram ainda, o anúncio deve ser feito após o fim do Brasileirão. Ele vai terminar, ele vai completar 10, 11 temporadas no clube, né? Como grandes ídolos fizeram, né, em alguns clubes aqui brasileiros, ficando tanto tempo assim, marcando cada vez mais o nome dele na história do clube. É um dos maiores já era, né? E é o único remanescente do brasileiro de 2016. Então ele vai conquistar o seu 3º Brasileirão, né? 16, 18 e agora 22. E sem falar na Copa do Brasil de 2015, sem falar na Libertadores, enfim. É um multicampeão, o Dudu, faz esse golaço e depois ainda vem o 3º. O 3º, ele conta uma outra história, né? Porque aí o Abel Ferreira já começa a mexer no time, já tira o Scarpa e põe o Gabriel Menino, que já consegue, né, se soltar muito mais. O Avaí completamente batido, o Avaí não esboçou nenhuma reação no jogo, mas enfim, a gente precisa falar dos movimentos do Palmeiras, né? Entra o Gabriel Menino ali na vaga do Scarpa, entra o Atuesta na vaga do Zé Rafael, ele tira o Mike também e coloca o Vanderlan pelo lado esquerdo numa segunda linha. Curioso, né? Pois é. E aí ele coloca o Endrick. O Endrick,
esse menino de 16 anos, ele é impressionante, porque eu tenho falado para vocês aqui desde o começo, quando a gente viu que o Endrick estava para entrar e tudo mais, e eu falava para vocês assim, numa sensação minha, né? O Endrick na base, que eu acompanho ele há muitos anos, ele se adaptou com categorias superiores a dele. E ele vai fazer o mesmo no profissional. Só que isso não vai ser imediato. Porque 16 anos, gente, ele vai enfrentar zagueiros de 30, de 25, de 35 anos, de uma outra força física, de uma outra leitura tática de jogo. Ele é uma criança, uma adolescente que vai estar jogando profissional, em que o nível é muito mais elevado, em que ele vai precisar de alguns jogos para fazer a leitura do espaço. O que é a leitura do espaço? Não é do campo de jogo, que isso ele já está acostumado. É a leitura do sistema defensivo de adversários de times de Série A, que tem zagueiros muito mais fortes, que tem uma recomposição, que tem a chegada, né, de defensores ali para bloquear o espaço dele, e ele vai precisar fazer a leitura para tentar sair disso. Passou um jogo contra o Coritiba, passou 2 jogos no clássico contra o São Paulo, e agora veio o terceiro jogo dele diante do Avaí. Ainda muito pouco, né? São apenas 3 jogos, mas é impressionante que a gente está vendo, primeiro, a ansiedade dele diminuindo. Ela ainda está lá, né? Ela era maior contra o Coritiba, foi um pouco menor no clássico, e agora contra o Avaí também um pouco menor, mas ela ainda está lá, né? Ele quer pegar, quer resolver e tudo mais. Só que eu acho ainda incrível a forma como ele, mesmo aos 16 anos, ele pega a bola e ele quer resolver. E ele tem uma personalidade, uma vontade de querer resolver. Eu sei que ele tá lá para isso, eu sei que ele quer demonstrar serviço e tal, mas ele não se intimida. E no primeiro jogo, ele perdeu um gol feito, né? Vocês vão lembrar. No clássico contra o São Paulo, ele deu uma arrancada que ele provocou a expulsão de um jogador do São Paulo. Ele estava entrando na área. E aí o Beraldo teve que puxá-lo. Senão ele entrava dentro do gol. E agora, nesse jogo, ele fez um giro, com poucos minutos em jogo, em campo, ele fez um giro e de perna esquerda obrigou o Vladimir a fazer uma baita defesa e no rebote a bola ainda bateu na trave. Quase que ele proporciona um gol. E depois ele deu uma assistência. Ele correu pelo lado direito, fez um cruzamento, claro que tem o rebote do goleiro ainda, né, que a bola resvala no braço do Vladimir, e o Vanderlan faz o seu primeiro gol entre os profissionais. É uma base muito forte, né? Depois vem o Danilo, que já é um veterano da base, e eles comemoram com dancinha e tudo mais. É impressionante. Impressionante. O Endrick, ele deu cruzamento para gol, ele deu um chute que a bola que quase saiu gol. Ele tá ali, cara. Ele tem o faro do gol. Ele tem o caminho do gol. Ele conhece o espaço. Ele sabe como chegar. E isso é para poucos. E ele tem 16 anos. Eu ainda fico impressionado com isso. Ele podia ser meu filho. Porra, olha que coisa maluca isso, cara. Pois é. É um moleque que realmente, já no terceiro jogo, já entende por onde ele pode chegar. Então, o que eu posso dizer nesses últimos 5 jogos do Palmeiras? Se o Abel colocá-lo em campo, a gente vai ver o primeiro gol dele rapidinho e quanto mais ele se soltar, a gente vai ver ele fazer coisas que normalmente a gente não vê. É um moleque realmente diferente. Não tá nada ganho ainda, mas tá quase, né, gente? Palmeiras vai fazendo esse gerenciamento também que é legal, com a chegada do Endrick, com jogadores que foram contratados e que não se afirmaram ainda, né? Mas me parece que o Endrick daqui a pouco até vai passar na frente de Merentiel, Lopes, Navarro, enfim, porque ele tem mais qualidade que eles, ele só ainda não tem o amadurecimento, mas a qualidade ele tem. O Rony, que é um jogador extremamente participativo, né? Voluntarioso. O Dudu, que é um cara diferente. O Scarpa, que está encerrando a trajetória dele no Palmeiras sendo um cara decisivo. E hoje nem jogou o Murilo, né? Jogou o Luan ao lado do Gomes. O Mike jogando numa segunda linha, né? Que foi uma maneira que o Abel Ferreira encontrou. O cara que tem completo conhecimento do elenco e um elenco que tem dado resposta para ele. Um time muito maduro, né? Que está chegando de forma muito consistente a esse título brasileiro. 2 derrotas só no campeonato. A gente está chegando
né, se encaminhando para o fim e tem só 2 derrotas, as 2 em casa. Um time que não perdeu fora de casa no campeonato todo. É muito louco. A campanha do Palmeiras é praticamente irretocável. Comenta aí o que vocês acharam do jogo. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!